Acho que agora está voltando, pelo menos a minha conexão está favorável aqui. Vamos ver se o pessoal vai entrando e vamos ver o que acontece disso. O pessoal já está entrando. Ale, tô só te esperando e a gente segue nessa nossa conversa. A Ale tá aqui. Ale, te mandei o invite. Acho que vai rolar. Gente, eu tô vendo. Agora sim. Agora tá E jóia. agora? Tá? 100%. Ah, Tá então tá jóia. bom. Ainda bem que tem dicas aí pra gente saber. Porque Muito aqui o bom. sinal tava ótimo pra mim, mas às vezes é isso mesmo, tem que sair e entrar de novo, né? Ale, vou te apresentar de novo Oi. então, hein? Você é enfermeiro, é especialista em saúde mental e gestão hospitalar. O Ale fala disso como uma propriedade tamanha, né? O Ale também é mestre e doutor na área de cuidado paliativo. O Ale é docente, ele é professor da faculdade. Me ajuda se eu errar, hein? Da Universidade Federal de São João del Rei para os cursos de medicina e enfermagem. Eu sou uma fã de ouvir o Alexandre falar. Eu acho que eu vou falar muito pouco nessa live e que bom por isso. O Ale é pesquisador, ele é um pesquisador adjunto, inclusive numa relação Brasil-Portugal, no Observatório Português de Cuidados Paliativos, é membro do Comitê de Cuidados Paliativos do Corém de Minas, e é uma das pessoas que eu mais conheço que fomentam, falam e fazem acontecer cuidado paliativo na prática no Brasil. A gente vai falar um pouquinho disso aqui nessa nossa conversa. Que bom, Carol. Ale, mas fora isso, quem é você? Quem é o Ale quando ninguém está vendo o professor Alexandre? Conta. Ai, ai, sou maluco. É Ca- não! Tá me ouvindo bem agora? Imagem, tá tudo tranquilo? Tá? Tá, Jóia. O Carol, muito obrigado. Eu sempre gosto de falar que essas questões acadêmicas são formais, né? E é isso mesmo, como você lida com isso é muito bom, porque isso é uma carreira que a gente constrói, é uma forma que a gente desenvolve de estar inserido de alguma forma no meio acadêmico e no meio profissional. Mas eu costumo muito falar que antes de ser o enfermeiro Alexandre, eu sou o Alexandre enfermeiro. Isso é uma coisa muito importante para mim, porque eu sou Alexandre, que sou esposo, que sou pai, que sou filho, que sou portelense, que sou da quadra da Portela, que eu amo aquilo de paixão, que Hoje é o amo dia do samba, favela. né? É o dia do samba, mulher, dia Hoje é o 2 dia de do dezembro. samba. Hoje é o aniversário da minha mãe também, você acredita? Opa! Já Beijão para mandei ela. parabéns. Um beijo, mãe. Beijão. Mas que gosto muito do que é da comunidade, do que é comunitário, do que é da população. Na universidade, para nós fica muito claro que nós temos um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, mas eu participo da pesquisa, mas eu amo extensão, eu amo o que diz respeito à praxis, que é levar a teoria na prática e trazer a prática para a teoria, e sou um amante de gente e sou apaixonado por aliviar o sofrimento humano. E isso me move, de alguma forma. E especialmente daqueles vulnerados, daquelas pessoas em condições é, de inacessibilidade de fato aos meios públicos, que por mais que sejam difíceis para todos nós, para essas pessoas vulneradas ainda é mais difícil, né? Então eu amo estar com esse povo, eu gosto desse grupo, amo atendimento domiciliar e sou do cuidado. Tamo junto aí. Bom, Ale, quando a gente até propôs falar um pouquinho, eu te falei, Ale, vamos falar sobre essa questão de como é difícil, às vezes, no Brasil, a gente fazer de maneira muito mais coletiva e acessível para todo mundo o cuidado paliativo, tanto da desigualdade que a gente tem, o quanto que a gente experiencia mal aqui no país. Ser um paciente que tem uma doença que ameaça a continuidade da vida, o tanto que a gente vive mal no final da vida, o tanto que a gente morre mal. E se a gente puxar esse gancho, podia ser até que a gente fosse até muito superficial em só falar disso e não apresentar uma solução social ou falar de como fazer isso ser diferente na prática, né, Ale? Eu acho que acaba a gente Exato. sendo chato do rolê se a gente só fala, tá ruim, não tá legal, nossos índices são feios, a gente tem que melhorar nisso, 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 mas, cara, o que a gente está fazendo de E diferente? aí? O que a gente está... Exatamente. Ale, até para puxar esse bonde,
E antes da gente entrar, às vezes, no que é um projeto seu pessoal, um projeto de vida e que eu acho que tem que ganhar voz cada vez mais, fala um pouquinho para a gente do que você tem vivido na qualidade e no acesso de cuidado paliativo no Brasil. Conta para a gente qual é a nossa realidade. Na verdade, a gente sabe que nós temos, de fato, como você disse, uma dificuldade de acesso aos cuidados paliativos no Brasil, e que muitas pessoas analisam, e eu acho que é uma pesquisa boa de se fazer, de se mostrar, o quanto de serviços nós temos que atuam enquanto cuidados paliativos. E a gente sabe, é pouco. A gente sabe que no mundo 40 milhões de pessoas por ano precisam de cuidados paliativos, né? E a grande maioria das pessoas que precisam dele não recebem. Ok, nós já sabemos. Mas para mim tem uma questão crucial que está antes de falar da estruturação do serviço. Nós vivemos ainda no Brasil e em muitos países do mundo a questão conceitual ainda do que é cuidado paliativo. Do que é o cuidado paliativo. A grande maioria das pessoas tem noção de um cuidado paliativo que é só fim de vida, que é uma doença, que é uma pessoa, não é um cuidado. Portanto, que as pessoas falam assim, fulano é cuidado paliativo. Ninguém é cuidado, ele é pessoa. Que poderia ser elegível aos cuidados paliativos, e a maioria não estão recebendo e ganham o rótulo de cuidado paliativo. Então, eu percebo que... Esse paciente é paliativo, né? É um paciente paliativo, é paliativo. Eu percebo que, assim, um grande problema nosso ainda é a questão conceitual. Eu não tenho dúvida que um problema conceitual. Outra questão, pegando o gancho nessa questão que é conceitual, é por não ter uma compreensão de fato que paliar alguém é aliviar um sofrimento e não pegar na mão para morrer, ou seja, tem uma técnica atrás disso, tem um rigoroso controle de sintomas, tem uma rigorosa comunicação compassiva, a gente não leva isso de fato para quem precisa. E aí, para mim, uma situação que pega muito é que, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, eu vou dar um exemplo de onde eu atuo em um dos meus projetos. Na cidade do Rio de Janeiro, 23,5% da população vivem em favelas. E a maioria dessas pessoas vivem em áreas em que tem um estigma de entrar para cuidar ou não. O PAD, o Serviço de Atenção Domiciliar ao Idoso do Rio, faz um trabalho maravilhoso, porque eu vejo eles entrarem em quase todos os lugares. Mas mesmo assim, é muito serviço para pouca gente. Então, as pessoas que já, antes de ter uma doença ameaçadora da vida, eles já sofrem de uma dor social, antes de mais nada. Uma dor da inacessibilidade aos meios públicos que dão acesso à saúde. Então, não vamos nem falar de doença que ameaça a vida. Eu vou falar, por exemplo, quando eu chamo um aplicativo, um carro por aplicativo, que eu coloco Rocinha, com certeza ele vai me deixar embaixo. E eu entro no carro e ele já começa a falar isso. Né? Ou seja, isso já dói em mim. Dói em mim. Eu sei que a rua principal pode passar carro, pode entrar carro, mas as pessoas... E eu dou razão a elas, porque tem um porquê de não entrar também. Então, eu percebo, Carol, que essa questão de uma problemática importantíssima no Brasil, primeiro é uma questão conceitual, sim. E segundo, eu vou parar nessas duas coisas. Segundo, é uma questão de política pública de saúde, de fato, que financie o cuidado. Porque, por exemplo, eu vou falar de São Paulo agora. São Paulo acabou de aprovar uma lei dos cuidados paliativos no Estado. E a gente achou muito bom, a gente postou sobre, mas se a gente for lá no artigo 5º, sabe o que o artigo 5º fala? Sobre financiamento. A lei fala assim, essa é a lei de cuidados paliativos, a gente é a favor, o cuidado paliativo leva qualidade de vida à pessoa que tem uma doença ameaçadora da vida, nananana, tudo bonitinho.
Aham. Mas no artigo 5º traduzindo, fala assim, se você quiser fazer cuidado paliativo, financie, porque eu não vou te ajudar. Lê lá, tá lá. Então não adianta. Eu preciso, para poder fazer saúde, é claro que a população precisa de dinheiro, Sim. precisa de financiar quem trabalha, porque cuidado paliativo não é, não é só ONG, organização não governamental, é profissão, é especialidade, é o núcleo que trabalha diante do sofrimento humano, diminuindo esse sofrimento humano. Então, infelizmente, por uma questão conceitual, e por uma situação, desculpa o palavreado, mas de Aham. sacanagem das pessoas que têm o direito à lei na Aham. mão, não reconhecem essa questão que não tem direito à saúde só quem tem uma doença curável, entre aspas. Aham. Ou seja, a pessoa que tem uma doença também potencialmente incurável, tem que ser garantido para ela a saúde. E a saúde como sentido de dignidade humana, de um bem-estar global. Tudo bem, eu não posso curar, mas eu posso aliviar. Infelizmente, isso nós ainda vamos ter que falar muito. Mas eu sou muito esperançoso. Eu vejo que essas várias sementes que a gente tem espalhado por aí, eu sou muito otimista, eu percebo que já tem dado muito fruto. Sim. E eu acredito que nós vamos ter mais e mais respostas sobre isso. Só de hoje, uma pessoa hospitalizar e a família chegar na UTI e perguntar assim, eu queria saber se vocês têm equipe de cuidado paliativo. E o pessoal fala, não Oi. temos. Ou seja, a população já está cobrando. Eu acho que isso é maravilhoso. Né? Eu acho que é um caminho social sem volta, sabe, Ale? Quando a gente começa a levar para as pessoas, de certa forma, de uma maneira desmistificada, de uma maneira acessível, o que é cuidado paliativo, né? Se as pessoas, muitas vezes... A minha cachorra com medo. Olha, Tadinha. que lindo. Ela tá super agitada. E ela tá aqui, É a sobe chuva. escada, desce escada, é o barulho. Mas se a gente, de certa forma, começa a falar para as pessoas o que seja cuidado paliativo, se a gente chega para os profissionais de saúde e fala, galera, então é o seguinte, ó, cuidado paliativo é um troço enorme, macro. Dentro desse universo macro existe um capítulo que se chama cuidado de final de vida, que beleza, a gente tem que saber fazer, mas geriatra tem que saber fazer, equipe básica de saúde tem que saber fazer também, pediatra tem que saber fazer, emergencista, todo mundo que, de certa forma, está cuidando de pessoas que têm um cenário de doença que ameaça a qualidade da vida, a gente tem que fazer isso de maneira mais acessível, mais social. Vamos começar a entender como é que cuida desse jeito, vamos começar a fomentar algumas equipes, vamos muitas vezes olhar para o indivíduo que é um indivíduo esquecido, para o indivíduo que é um indivíduo pouco acessível, por todas as questões sociais que a gente tem, por todas as desigualdades que a gente tem no país. E, de certa forma, eu acho que a gente está mais aqui certo de olhar para as políticas que estão sendo fomentadas e falar, olha, tá certo virar uma lei, mas tem que ter fomento, tem que ter planejamento, tem que ter como você Como que chegar e faz? fazer acontecer. Não adianta, senão fica só no mundo das ideias, né? É muito papel já. Nós já temos muito papel escrito, né? Nós somos Sim. cheios de lei, é um excesso de lei. E se a gente pegasse só a Constituição Federal do Brasil, no artigo 1º, que fala sobre o direito à dignidade humana, e o artigo 5º, que fala que é proibido fazer alguma coisa que tire essa dignidade, já estava tudo explicado ali. A gente já resolveria muita coisa por ali, né? E quando você fala de cuidado de fim de vida, justamente é interessante que todos nós saibamos que em todas as áreas do cuidado, nós podemos ter pessoas em fim de vida. Mas antes disso, em todas as áreas, a gente tem pessoa em sofrimento. E o cuidado paliativo não é para olhar o fim de vida, é para olhar o sofrimento humano de pessoas que têm uma condição que ameaça a vida. Isso é muito importante. Né? Com certeza. Infelizmente. E às vezes, desmistificar também que cuidado paliativo é falar de morte e cuidar somente, né, do final. Pelo contrário, é falar sobre levar vida, qualidade de vida, acesso a isso, melhora nos sintomas, bem-estar, autocuidado também, fomentar isso de certa forma para todo mundo que tenha uma doença que ameaça a continuidade da vida. Você fala nisso, Carol, eu fui atender uma paciente hoje à tarde com
com uma doença oncológica, um tríplice negativo, oncológica metastática, mama, cabeça e pulmão. E ela é jovem, 32 anos. E aí agora há pouco, antes da gente começar, eu sempre gosto de perguntar à família, fui atendê-la em casa. E aí, como foi? Aí ele falou assim, ela falou assim, foi um alívio. Porque eu pensei que ele ia vir falar de morte, ele falou foi de vida. É tão bom quando as pessoas desmistificam na prática que o nosso papel é de falar de qualidade de vida. A morte é um processo natural, nós vamos encontrar com ela pelo caminho. Não adianta correr. Mas o papel principal nosso é falar de vida, é falar de alívio de sofrimento da pessoa e dos cuidadores familiares e de buscar a dignidade humana. Esse é o nosso principal papel, né? Eu costumo dizer, Ale, e às vezes me dá um frio na espinha, né? Quando o pessoal chega e fala assim, nossa, você é da equipe de cuidado paliativo? Eu falei, sou. Legal, você é daquela galera que faz o casamento da turma ali, né? Às vezes, você é daquela turma que traz o cachorro ali para o paciente. Eu falo assim... Falo isso muito. Isso assim é muito de vez em quando, né? Porque, na verdade, se eu acordo de manhã e se eu vou para o meu trabalho, eu tenho que ter 3 coisas na minha cabeça. A minha missão número 1 é controlar sintoma, a minha missão número 2 é aliviar sofrimento, a minha missão número 3 é tentar promover bem-estar para todo mundo que está nessa condição. E se eu paro para ir tomar um cafezinho, se eu paro para ir no banheiro, eu tenho que voltar e lembrar, ó, controle de sofrimento, controle de sintoma, alívio de sofrimento e prática de bem-estar. Então, de certa forma, Lê, esse é o dia a dia da gente que faz cuidado paliativo. Exatamente. Vive de fazer isso, né? E que pode acontecer que uma das intervenções para gerar bem-estar seja levar o cachorro. Sim. E que pode acontecer de isso ser uma questão que a gente não pode esquecer, que é a vontade dela, que eu não devo oferecer para levar cachorro. Isso parte do outro. Exato. Porque o que alivia... Eu já vi situações que a pessoa fala assim, quem sabe a gente trazer seu filho mais novo aqui vai ser interessante. E a mulher fala assim, não gostaria que ele viesse no hospital. Mas é bom para a senhora, gente, ela está te falando, ela não quer a criança, né? Então tem que ter muito cuidado. Uhum. Ale, e nessa nossa conversa, e de certa forma, de tanto que você já andou nesse Brasil e vendo os números, vendo as nossas avaliações, em 2015, até quando saiu aquele trabalho da The Economist falando sobre qualidade de morte, e colocou a gente numa posição bem medíocre, né? Medíocre de média, e que coloca a gente muito atrás de países que você fala, como é que é possível que a gente está tão atrás da Uganda? Mas verdade. A gente tem índices que são índices ruins, que têm caminhado no sentido de evoluir para uma melhora, porém a gente ainda vive um país que o cuidado paliativo ele é centralizado em algumas regiões, e muitas vezes esse cuidado paliativo ele não rola como se fosse uma rede, né? O paciente ele é internado no hospital, ele recebe cuidado paliativo aqui, mas ele vai para casa ou volta para a sua cidade, a unidade básica de saúde, quem está perto dele não dá continuidade nisso, né? Nessa tríade que a gente está falando, que é controlar sintoma, aliviar sofrimento e promover bem-estar, e o paciente fica solto, né? As coisas não se conversam, as esferas de cuidado também não fazem uma coisa imbricada, e brilhantemente, na sua cabeça, veio um dia uma ideia de comunidades compassivas. Como é que foi isso, Ale? Como é que foi esse processo? Conta para mim. Na verdade, eu queria comentar essa questão que você fala dos números, né? E o que eu tenho visto por aí, eu adoro ler Eugênio Vilaça, porque o Eugênio Vilaça ele fala muito do trabalho em rede, e o que o Brasil demonstra enquanto avaliação, a gente sabe que é um cuidado paliativo fragmentado e com ações isoladas, né? Então, em toda essa andança, em todas essas experiências que acaba que a gente andando, a gente tem, né, Carol? Eu percebo uma coisa muito, muito, muito claro, que é o seguinte, não é um cuidado paliativo que não conversa, é uma saúde que não conversa. Exato. A nossa rede, eu comecei um trabalho agora com o pessoal, eu estava cansado de ouvir o pessoal falar muito mal dos serviços municipais de luto. Que as pessoas tratam muito mal, que as pessoas do luto atendem muito mal, que eles são desumanos. Eu aprendi uma coisa, numa palestra no Instituto Elizabeth Kubler-Ross, foi um palestrante que falou assim, quando você percebe que tem postes de telefone caindo em sua direção, ao invés de correr do poste, vai em direção a ele
e segure para ver se realmente ele pesa. E eu tenho feito isso. Ouvindo todo mundo falar mal do Serviço Municipal do Luto, eu engajei num projeto que já existe para poder conhecer essas pessoas que trabalham no Serviço Municipal de Luto. E aí eu comecei a ficar impressionado com coisa mínima. Aquelas pessoas que trabalham com família e que trabalham com corpos de pessoas, inicialmente nesse local que eu estou começando a fazer esse trabalho, eles estão lotados, não que essa secretaria seja menos do que as outras, mas eles não estão na Secretaria de Saúde, eles estão na Secretaria de Obras. Olha! Já começa errado. Então, entende, quando é o que você falou, quando uma rede não conversa, eu falo mal da atenção primária, porque eu estou na terciária, e eu estou na terciária, eu falo da primária, mas o grande problema disso tudo chama gestão. Exato. Os gestores, a grande maioria, são cargos públicos de confiança. Aí é um grande problema. E aí... técnica, né? Isso. Diante de tudo isso, eu fui fazer um trabalho de doutorado e antes disso eu sempre me encantei pela favela. Eu sempre me encantei pelo samba e automaticamente as escolas são muito ligadas à favela e eu tenho um histórico de comunidade que remete a isso. E aí eu quis conhecer um pouco mais. E quando eu fui desenvolver algumas pesquisas, eu quis entender como as pessoas morriam ali, naquela situação. Antes disso, como as pessoas conviviam com uma doença ameaçadora de vida ali, no seu lugar, na sua comunidade. E aí eu comecei a descobrir que determinadas áreas que falavam que a estratégia de saúde da família cobria toda a favela, porque nós podemos falar favela. Favela vem de árvore, é uma árvore que chama favela, uma árvore cheia de favozinho, que quando os soldados que lutaram na Guerra de Canudo foram para o Rio de Janeiro para receber o que eles tinham ganhado em lutar lá na Guerra de Canudos, o governo na época não recebiam eles e eles ficavam no morro, que hoje é o Morro da Providência no Rio, e ficaram em tendas, em pequenas tendas. Alguns deles falaram assim: nós estamos parecendo com a favela, que é a árvore, que nós estamos juntinhos. E passou a chamar aquele morro de Morro da Favela, devido à árvore. E depois virou Favela da Providência. Então, o ruim das pessoas falarem, as pessoas que acham ruim falar favela, é porque o nome favela traduzido para o inglês é Islã. E é lugar de criminalidade, uso de droga e violências. E as favelas não são só isso. Isso, o que tem lá é o que tem aqui embaixo. Exato. O que existe são questões políticas locais, que eu não vou entrar em detalhe. Mas aí, eu comecei a ver que essas áreas que falavam que era coberta pela estratégia de saúde da família, não era verdade. Porque determinados locais as pessoas não iam até lá por questão geográfica ou por questão da violência mesmo, para proteger esses profissionais. E eu concordo. E aí eu fui coletar dado, e quando eu estava na coleta de dados, eu não aguentava só coletar dados. A pessoa tinha um sofrimento, e eu falava assim: eu vou tentar te ajudar. Aí eu articulava com a clínica da família, articulava com voluntários. De repente eu me vi dentro do Vidigal, lá no Rio, construindo um grupo de voluntários do local que apadrinhavam alguma pessoa com uma doença ameaçadora da vida, que ali estava, e eu me vi dando suporte a eles de longe, uma vez por mês, indo lá atendê-los. Pronto. E cara, medicina bacana, né? Isso medicina, E uma vez por mês eu ia e ficava 7 dias. E ali gerava um plano de cuidados, ou eu atentava um tanto de gente que tinha responsabilidade para isso também. E Irmã Dulce, independente da religião, é uma grande mentora minha, porque eu gosto muito do arretamento da Irmã Dulce, de ter coragem de chegar para as pessoas e falar assim. As pessoas chegavam para ela e falavam assim: que trabalho bonito, Irmã Dulce, eu amo o seu trabalho. Ela falava: você vai me ajudar com o quê? Ninguém vive de elogio, né? E aí eu comecei a fazer isso. E aí teve o primeiro congresso carioca de cuidados paliativos e eles me chamaram para falar.
do que Aham. era fazer esse voluntariado de comunidade, de cuidado paliativo na favela. Aham. Quando eu acabei de falar, veio uma pessoa lá, que é o Rodrigo Luz, que é um psicólogo do Instituto Elizabeth Kubler-Ross, Aham. e falou assim: eu não sei se você sabe, mas isso tem nome. Isso já é lá de fora há muito tempo e chama Aham. comunidade compassiva. Aí você falou, opa. Lá fora, na Austrália, aí depois, claro que eu fui estudar. Eu falei assim: peraí, eu quero saber o que é isso então. Aham. E aí eu descobri que tem um professor sociólogo da Austrália que chama Alan Kelleher, que ele ganhou da universidade o direito de montar um atendimento público às pessoas da comunidade em volta da universidade para atender no domicílio pessoas em cuidados paliativos. E ele construiu uma rede de vizinhos que cuidava de vizinhos. Aí eu falei, gente, realmente isso tem a ver com o que eu faço. E ele faz lá uma coisa pela universidade, eu sou da universidade, Sim. e eu posso transformar isso num projeto de extensão, que a gente possa atender. Aham. Mas isso parou. E aí começou uma guerra danada no Vidigal na época, e eu não parei de atender, mas eu falei assim, ninguém vai querer vir atender e fazer voluntariado comigo, mas eu continuei assim mesmo. E a partir do momento que eu falei isso nesse congresso, um grupo de pessoas começou a me procurar para querer me ajudar a fazer a comunidade compassiva, de Aham. alguma forma. E aí me procurou o próprio Rodrigo Luz, o Hernani da Fiocruz, a Ana Cláudia Arantes, o Tom Almeida do Infinito, duas professoras, a Jefé e a Liana da UFRJ, a Lívia, que é médica do PAD do Rio, Aham. e falaram assim, Alexandre, nós queremos te ajudar. Eu falei, então vou ser mais ousado. A Rocinha é a maior favela da América Latina. E é uma das maiores do mundo. Eu quero implantar a comunidade compassiva na Rocinha. E eu já tinha começado, de forma tímida, um atendimento igual no Vidigal na Rocinha. Eu já tinha começado alguma coisa. E aí eu fomentei isso. E comecei a estruturar o que era uma comunidade compassiva, junto com esse grupo de apoio. Aham. Que nada mais é do que eu entrar na comunidade. Na verdade, isso já acontece na Austrália, em Kerala, na Índia. Aham. Como as regiões são muito populosas, e não tem leitos de hospital, nem instituição de longa permanência, para que as pessoas possam, na fase avançada de alguma doença que leva ao sofrimento, ir para o hospital ou ir para um hospice, Aham. eles começaram a sofrer em casa. E essa rede de vizinhos começou a ajudar essas pessoas ali. Por exemplo, nós temos hoje um Portugal compassivo. Portugal se uniu para poder cuidar dos idosos de uma certa forma. Eu fico de máscara de dia e eu fico com essa coisa na... Desculpa, vai melhorar. Tranquilo. Portugal começou a perceber que tinha muitos idosos que morriam sozinhos em casa e os vizinhos só encontravam quando o corpo começava a ter mau cheiro. E Portugal Compassivo desenvolveu um projeto no país que cada vizinho que tem um idoso que mora sozinho, eles começaram a adotar esse idoso. E no sentido de todo dia ver se ele saiu de casa. Alguns punham até câmerazinha na porta para ver se ele está saindo ou não. Uhum. E aí eu comecei a perceber que nas comunidades, nas favelas, essas pessoas estavam sofrendo muito mais do que um Portugal. Porque muitos, no Rio de Janeiro, por exemplo, muitos são migrantes que vêm do Nordeste, a maioria, ou do Norte, constitui pequenas famílias ali, e que muitos, quando estão numa condição frágil de saúde, se encontram quase que solitários. E quem cuida deles? Aí eu comecei a descobrir que tinha pessoas na comunidade que já faziam alguma coisa. E ninguém está inventando uma roda. Alguém já fazia alguma coisa. De maneira intuitiva, né? Isso, Sem conhecimento técnico,
às vezes usando um conhecimento comum bem superficial, mas cheio de boa intenção, né, Ale? De presença muitas vezes, né? Aham. E aí o que que eu fiz? Primeiro eu fui na associação de moradores. A associação de moradores me apresentou uma conselheira municipal de saúde que mora na Rocinha. Aham. Eu pedi para ser apresentado para as lideranças da favela, de todas, Ok. as formais e as informais, porque eu estava entrando num território que não é meu. Sim. Aquele campo é um campo sagrado do outro. Sim. Então eu me apresentei para todos e nós fomos levantando os protagonistas locais. Esses Que protagonistas de que existem já foram me mostrando o que era a fragilidade daquele local. Carol, aí eu vi sofrimento. Acredito. Eu vi gente sendo comido por ratos. Eu vi uma senhora, quando a gente abriu a porta da casa dela, tinha mais de 50 baratas passeando sobre seu corpo ainda vivo. Eu vi crianças amarradas na cama para a mãe sair para trabalhar, e as 3 com deficiência física e mental, com paralisia cerebral, e passavam o dia todo ali contidos. Eu estou contando 3 situações. Eu vi casas em que a pessoa estava muito frágil, e eu chegava ali e eles me contavam que como o lugar era muito íngreme e que não entrava de forma alguma o poder público, porque tem gente do poder público que acha ruim falar que tem área que o poder público não entra. Então vai lá para ver se entra. Não entra, não. E aí eu comecei a perceber que tinham pessoas que estavam sendo, muitas, sepultadas no chão da casa, porque não tem serviço de luto naquele lugar, quem tira? E aí nós começamos a articular algumas coisas. Já que o poder público não entra, quem domina aquele local tem que ajudar a tirar pessoas que estão precisando de cuidado. Então, eu já tive que ter um papo reto com quem cuida disso. Se fica gente vigiando o morro, tem que ficar gente cuidando do morro. Ó, não entra, mas nós não vamos deixar o povo daqui sofrer assim. E foi tranquilo. Essa ideia foi bem acolhida, Lê? Foi bem acolhida. Mas as pessoas, Carol, de verdade, eu tenho exercitado a cada dia mais o não julgamento. O poder paralelo não é uma coisa que eu aprovo. Eu não reconheço aquilo como poder. Ótimo falar isso. Mas independente das coisas que tem naquele local, e se eu estou entrando para levar um bem social para aquele local, eu não tenho que reconstruir a vida deles. A vida social. É assim. Eu não estou indo com a responsabilidade de reconstruir a questão social. Eu estou indo com a responsabilidade de aliviar sofrimento, levar bem-estar e cuidar da dor humana. É isso. E aí eu tenho que entender... E até importante nada a ver. Para ficar muito claro qual é o teu papel e também não entrar Exatamente. num conflito que pode ser nocivo fisicamente para você, né? Exatamente. Então, eu deixo muito claro qual é meu papel, qual é o papel dos nossos voluntários, e que se eu não ajudo, eu também não atrapalho. Então, por exemplo, a gente leva mutirão uma vez por mês para atender as pessoas que estão ali. Isso já acontecia no Vidigal. Essas pessoas têm que ter, com o jaleco estando comigo, liberdade para entrar e atender aquelas pessoas que a gente, já por meio dos voluntários locais, já socorre. Então, entende como que a rede vai construindo? Ou seja, vou colocar aí os protagonistas. Os voluntários locais é o recheio do bolo. Eles é que ficam o mês inteiro ali, adotando a pessoa que eles querem cuidar. Esse é o voluntário local. É uma senhora de 72 anos, moradora dali, que já está ali muitos anos e que já faz esse trabalho. Só que eu fragmentei nela ter um paciente para ser cuidado, para que ela possa focar pessoa e família. Ok. Eu tenho voluntários externos que são profissionais que querem fazer um voluntariado de atendimento e uma vez por mês vai lá no dia do mutirão e a gente faz uma varredura para fazer plano de cuidado. Okay. Tem outro grupo que surgiu agora esse ano, porque tudo isso para mim é bênção, por meio de uma mulher carioca que mora na Flórida. Ela teve a ideia com uma outra fisioterapeuta, que é de Belo Horizonte,
de construir um grupo de apoiadores da comunidade compassiva. São pessoas que não são profissionais, não são voluntários locais, mas eles querem adotar a família com bens materiais. Ok. Eles querem, a pessoa precisa de fralda e não tem, essa pessoa doa a fralda. Perfeito. E a Maria Amélia e a Rafa cuidam dessa questão de doações materiais ou financeiras, também, né? que não passa por mim. Não entra nem R$1 na minha conta, e funciona assim. Quando a voluntária precisa comprar alguma coisa para o paciente que ela cuida, ela entra em contato comigo, eu entro em contato com a logística deposita na conta do voluntário o dinheiro daquelas fraldas, ele que compra as fraldas. E ele pega, manda a foto. Isso tudo teve que ter treinamento. A foto para a gente prestar conta lá. Então tem voluntário local, voluntário profissional, apoiadores. E faltava o poder público local em saúde ser conectado de alguma forma. E isso foi muito rico e está sendo muito legal. Porque o que tem acontecido? As voluntárias locais, os voluntários locais, se tornaram, entre aspas, agentes comunitários de saúde voluntários. Os agentes comunitários de saúde, os profissionais de saúde, não vão naquela área, porque aquela área é uma área vermelha, porque eles classificam em vermelho, amarelo e verde. Se aquela área é vermelha, o profissional não coloca a vida em risco. Mas o voluntário mora lá. Então, por meio da clínica da família local, um dos líderes da clínica da família local acolhe os nossos voluntários e faz o meio de campo. Perfeito. E a Lívia, que é a médica do PAD, que é do núcleo estruturador junto comigo, como ela é da prefeitura, ela cuida dessa ponte. Então nós temos voluntário local, voluntário profissional, apoiadores e poder público, juntos. E junto com isso, igreja, centro de umbanda, tá tudo junto. Cada um funciona guardando o que a gente ganha, o outro funciona fazendo arrecadação de comida. Por exemplo, a gente tinha uma situação que era muitos idosos morando sozinhos, passando fome. Muito, antes da pandemia. Hoje nós temos um sopão que a gente faz na Rocinha, a gente ganha todos os legumes, e esse grupo de apoiadores já tinha 6 meses que não tinha proteína, não tinha carne na sopa. Uma pessoa no grupo de apoiadores está bancando a carne mensal do sopão. Ou seja, é uma forma de cuidar. É uma forma de cuidar. E com isso, nós já estamos agora manualizando a comunidade compassiva. Eu não tenho vaidade nenhuma de contar isso, mas eu tenho certeza que de favela é a primeira comunidade compassiva que nós temos de favela no mundo. Porque nós temos uma superpopulação, mas de favela, que é a área que tem aglomerados subnormais, de pessoas vivendo numa questão de um aglomerado subnormal, que ainda além de tudo isso tem um poder público junto. Porque favela não é só um número de pessoas, né? Tem uma característica. E tem uma característica cultural maravilhosa ali dentro, que difere aquele mundo desse mundo aqui de fora. Sim. Que difere esse mundo desse mundo aqui de fora. E com tudo isso, nós estamos manualizando agora o projeto da comunidade compassiva, e a gente já tem na frente para poder montar as próximas. Belo Horizonte com a Cabana Pai Tomás, que é uma favela de Belo Horizonte, que também tem um poder paralelo que é instalado ali, que a gente sabe. A Rony Roselli, que é uma médica maravilhosa de Maceió, está construindo a possibilidade do ano que vem construir a primeira comunidade compassiva em Maceió. A Érica Lara, que é outra médica que é médica de família em Goiânia, ela está buscando uma forma de construir a primeira comunidade compassiva lá. Nós já estamos passando agora para ajustar Vidigal agora no mesmo modelo da Rocinha. E vamos começar a próxima, que é a favela de Manguinhos, na região da Fiocruz, que a gente vai montar a primeira comunidade compassiva lá. Então, ou seja, hoje a gente tem mais ou menos uma estrutura pronta.
E a né? partir do momento que você Gente, ajuda. normaliza isso, né, que você, na verdade, né, não é protocolar, né, mas que a gente vai e cria como se fosse um Manualizar né, mesmo. um procedimento Exatamente. operacional padrão para a gente replicar isso, né, para chegar e ser um modelo que a Exatamente. gente consiga aplicar em outras comunidades. Essa pode ser, inclusive, uma belíssima solução para a gente levar, especialmente, esse tipo de cuidado para as pessoas pouco acessíveis, para pessoas que muitas vezes são esquecidas. Não é somente quando a gente está doente ou experimentando o final da vida, né, Ale? Mas são esquecidas praticamente durante toda uma vida. E vai dizer que Exatamente. isso não é missão da gente também, enquanto ser humano, Opa! né? Sabe, Opa! Carol, as pessoas, eu esqueci de falar e eu não podia deixar de beneficiar a minha cidade. Aqui Aham. está tendo a primeira comunidade compassiva ligada a uma paróquia em uma região aqui de Divinópolis. Isso é muito Maravilha. bom, né? Legal, franquia comunidade compassiva. Até Isso é uma franquia social. E aí, o que você falou agora, Carol, é uma coisa que muito me incomodava, que é o seguinte: a gente está cansado de falar que a questão de qualidade de vida das pessoas está ruim, falta serviço, os números, as escolas precisam ensinar cuidado paliativo mais, tananã. Peraí, mas vamos ver o seguinte: naquilo que eu queixo, qual a parcela que eu tenho que contribui para aquilo? Exato. E o que eu estou fazendo para poder diminuir o sofrimento humano? A gente tem falado muito de empatia. E aí eu queria trazer que a empatia ela pode ser positiva e negativa. As pessoas não entendem isso. Tem gente que fala assim, eu tenho um comportamento empático. Eu pergunto, qual? A pessoa Porque te olha assim com o empatia... olho até embaixo sem entender. Porque a pessoa fala assim, empatia é se colocar no lugar do outro. Gente, não é isso. Eu não consigo me colocar. Quando a gente fala assim, eu imagino o que você passa, você não imagina. Porque cada ser humano é um complexo. Empatia é quando eu percebo o outro e o que eu percebo no outro me emociona. Por exemplo, eu vejo um senhor que está sendo comido por ratos. Se eu ver aquilo e eu ficar no mundo do assim, eu vou chorar, porque ele tá sendo comido por ratos. Que sofrimento, que poder público que é ruim, o governador, o prefeito, eu não quero saber, eu quero cutucar eles, porque eu cutuco, entende? Eu não tenho medo de entrar e sair, nada disso. Eu cutuco eles. Mas, ao mesmo tempo, se eu ficar no mundo das lamentações, não vai mudar nada a história. Essa é a péssima empatia. Tem muitas pessoas com síndrome de burnout Aham. porque estão cansados de ver sofrimento humano e ninguém faz nada, nem eles. Uhum. Ninguém faz nada, nem ele. A Uhum. boa empatia é quando eu vejo o sofrimento humano e aquele sofrimento humano gera em mim um sofrimento e eu Aham. pego esse sofrimento que foi gerado em mim e transformo ele numa forma prática de Em mudar o ação. sofrimento humano. Aí é Sim, compaixão. Aí é exato. compaixão. Eu tenho muito Compaixão é medo. sacudir a poeira. Eu tenho muito medo, Ale, da empatia com inércia. Quando a gente muitas Opa! vezes combina essas duas palavras. Eu fico aqui totalmente sentido, mas eu fico preso na minha inércia e eu não parto Exatamente. para ação. Ale, eu tenho muitos motivos nessa nossa convivência para te admirar. Não faz nem muito que a gente se conhece de perto, né? Mas Mas parece que tem anos. Mas é um trabalho, Ale, que para mim, desde a hora que eu te conheci, você me falou sobre ele, é um trabalho de ser ponte, né? E eu acho que quando a gente, enquanto ser humano, se coloca na função de ser uma ponte humana da necessidade do outro e entre o outro aqui que pode muitas vezes sair fazer alguma coisa de diferente. Então esse tem uma precisância, né? O cara aqui tem uma precisância gigantesca e você tem uma boa vontade de ajudar. Muitas vezes falta um link, falta um elo, falta a ponte, né? Eu percebo o seu papel nisso tudo, Ale, como sendo uma baita de uma ponte humana, justamente levando e conectando esses elementos que muitas vezes estão ou dentro do mesmo universo esse às vezes pouco acessado, esquecido, negligenciado, porque é comandado por um poder paralelo. Eu formalmente, enquanto
profissional de saúde, poder de saúde, eu não tenho uma liberdade, uma garantia de segurança para colocar minha equipe, colocar o Exatamente. E de eu saúde concordo. lá. Isso. Mas eu acho brilhante, Ale, quando você me falou que isso é um modelo, inclusive, que deverá ser replicado, que está virando um modelo manualizado e que já tem uma terceira comunidade no Rio caminhando para ter um modelo de comunidade compassiva, né? Já existem outras 3 ou 4 iniciativas que você falou, Brasil afora. E eu tenho certeza, Ale, que todo mundo que ouve isso, eu como profissional de saúde, eu fico aqui, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer muitas vezes como um apoiador? O que eu posso fazer? Em que esfera eu posso aqui de Vitória, se eu não posso ir para o Rio hoje, participar do teu mutirão mensal? O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer, Ale? O que você está precisando? Conta. Uma coisa, fiquem à vontade para entrar em contato por meio da rede social, aqui do Instagram mesmo, e pedir o link do WhatsApp do grupo dos apoiadores. Fique à vontade. Mas mais do que isso, eu queria cutucar as pessoas da região aí do Espírito Santo como um todo, para a gente pensar na primeira comunidade compassiva de alguma comunidade, de alguma favela de Vitória, de Vila Velha, que a gente possa incomodar pessoas, porque assim, por exemplo, Carol, você pode ser a pessoa que não vai ser o guardião, o núcleo, como eu sou na Rocinha. Mas pode ter alguém aí que tenha o perfil de dominar isso lá, e você ser o grupo dos profissionais. Sim. Então, o que eu tenho falado é o seguinte, nesse projeto, na Rocinha, podem ajudar sendo voluntário profissional que vai no mutirão, pode ajudar com doações, e doações lá é assim, quando a gente precisa, o grupo do apoiadores coloca o que é necessário, e vocês ajustam isso lá. Outra coisa... eu convido a todos a terem mais do que empatia pelo projeto. Ter compaixão se você tem um chamado para isso, eu acredito que é um chamado interno. Um chamado interno. Monte no seu lugar. Gente, existem outras comunidades compassivas, em condomínios, em escolas. Comunidade compassiva não é só favela. Eu escolhi esse grupo. Esse grupo é que me gera... faz gerar em mim um sofrimento que eu quis transformar em ação. Mas eu convido as pessoas que têm uma afinidade por isso, porque ali tem muito sofrimento. Ali tem muito sofrimento. Então eu sugiro às pessoas que quiserem entrar em contato, a pensar, começar a estruturar a sua comunidade compassiva. Eu tenho grande alegria de poder apadrinhar outros, da gente começar outros. Eu acho isso maravilhoso. E quando a gente parte para o lado da compaixão é muito diferente de ajuda. Ajuda, eu vejo o outro como algo muito frágil. Compaixão, eu me derramo no outro aquilo que eu tenho em excesso, somando ao outro. Não é um outro frágil. É uma comunidade que já faz e eu estou indo ali pingar um óleo para ficar mais leve aquela maçaneta. Entende? E é muito bonito. A gente volta totalmente cada vez que eu vou. A gente volta. Hoje eu recebi um áudio de uma voluntária e ela mandou assim... Ela já tem mais de 65 anos. Ela anda mais de 7 quilômetros fazendo busca de pacientes em sofrimento para quando a gente vai fazer mutirão. Ela é uma delas, são 25 na Rocinha. E a Josete, que é a do Vidigal, está montando um novo grupo. Ela mandou um áudio assim. Boa tarde, doutor Alexandre. Eu queria te do paciente que eu estava acompanhando, que saiu da UPA e foi para o Hospital Miguel Couto, porque lá a gente consegue mais conforto para ele. Gente, isso me mata. É uma senhora que não é profissional de saúde, que se sentiu tocada por isso. Ela me sinalizou o sofrimento dele. Nós sinalizamos a clínica da família, que não conhecia ele ainda. Ela serviu de ponte entre a casa dele e a clínica da família. Conseguimos levar ele para a UPA. Um tumor cervical de tempos, de cabeça e pescoço de tempos. A UPA acolheu. A UPA agora transferiu ele para o hospital. Essa família está mais leve. E é uma casa que nós ficamos impressionados. Eram 6 moradores. Uma senhora de 82 anos cuidando de 5. Uau! Não tem cama na casa. É só cobertor e pano no chão e cada um no seu cantinho. Porque um paciente em sofrimento mental, ele quebra todos os móveis. Gente,
Não tem condição de você ver uma coisa dessa e ficar apático. Não tem condição. E essa voluntária analfabeta, resolveu a vida deles. Então, isso me move muito, Carol, porque eu acho que a gente tem que começar a sair do mundo da murmuração, da lamentação. Quem está em hospital e fala, eu não dou conta de fazer cuidado paliativo, você dá conta? Sim. Porque o povo da favela faz, não é possível que você não dá conta. Né? E aí eu lembro muito de Beethoven. Beethoven era surdo, e as sinfonias mais ouvidas no mundo todo são as sinfonias de Beethoven. E ele ficou surdo na adolescência. Ou seja, tem jeito. Tem jeito. Pode acreditar que tem jeito. Já falei demais, né, Carol? Não, Ale, eu só queria dar um recado aqui. A galera de Vitória que já está assim, vamos abrir uma franquia Comunidade Compassiva aqui. Vamos conversar. Bora conversar disso. Quem sabe um projeto para 2021, hein? Isso. E assim, Ale, daqui a pouquinho está acabando o nosso tempo, mas que fique um desafio também, de certa forma, quem sabe uma sementinha plantada, né? A gente às vezes sair desse mundo, quando a gente fica olhando o número, analisando o número, falando em toda a aula, tá ruim. Que é importante, forma, mas não pode ficar aí. Exatamente, né? A gente precisa de Adorei a empatia estática que você falou. Adorei, já peguei para mim. Inércia, né? Empatia com inércia. Tá ali, né? Congelado. Empatia com inércia, isso. Ale, a gente está quase acabando o tempo. Ale, sempre a gente termina essas nossas conversas aqui fazendo uma pergunta. E é uma pergunta de algo que para mim faz muito sentido, que é a palavrinha legado. Você, quando for embora desse mundo, Ale, que legado você quer deixar para as pessoas que conviveram contigo, para as pessoas que vão ouvir falar de você? Na verdade, eu gosto muito dessa palavra legado, porque tem muita gente que fala de construir o legado. Eu estou construindo. Legado não se constrói, legado se deixa. Né? O legado que eu, Alexandre, quero deixar no mínimo, não é esse manual, mas que a gente possa, de alguma forma, olhar para as pessoas em sofrimento antes de ter uma doença ameaçadora de vida e saber que tem jeito de aliviar o sofrimento dessas pessoas. O legado que eu quero deixar é que a compaixão pode tudo. A compaixão pode tudo. Não tem limite para a compaixão. A compaixão, o cuidado enquanto ajuda, poderia fazer o profissional não entrar naquela comunidade. Mas a compaixão por meio do morador, ela pode fazer essa vida ser mudada. Então, o legado que eu quero deixar é compaixão aos mais necessitados. Sou fã número 1 de Irmã Dulce e me espelho nela para deixar mais ou menos a mesma coisa que ela tem deixado e está muito vivo na Bahia. Está muito vivo na Bahia. Ale, obrigada. Obrigada pela conversa, obrigada pela disponibilidade. É sempre um prazer assim, enorme ouvir o que você tem para falar. Eu já ouvi algumas vezes você falando. É muito generoso da sua parte você compartilhar isso com a gente, mas mais que isso, Ale, é muito bonito, muito humano, muito digno a gente enxergar nitidamente uma pessoa que se propõe a ser ponte. Ser uma ponte humana, né, Ale? Obrigado. A precisância de quem está aqui tão necessitado e, de certa forma, quem pode ajudar. E, Ale, eu só posso te desejar que você continue sendo uma ponte. E vai que um dia, né, a gente desenvolve aquele aplicativo, né, junto com o marido. Opa, não é? Você acha que eu não tenho cutucado isso aqui na minha cabeça? Tá na hora certa, eu vou te mandar um papo reto. Na minha tá, a gente cata ele aqui e fala, Barbudo, vamos fazer esse app, né? Isso. Carol, você sabe que eu te admiro muito. A Carol é uma médica maravilhosa, faz cuidado paliativo de uma forma maravilhosa. Essa mulher é uma professora de mão cheia. As aulas que eu escuto dessa mulher é verdade. Fala assim, muito obrigado só, não até parece, não. Aprende a assumir os seus atributos. Para com isso. Obrigada, e que assim, eu sei que não é só bonito na favela fazer isso. Quem faz isso numa UTI de um hospital de luxo é digno de grande respeito também. Quem faz isso no ambulatório é digno de grande respeito. Quem faz isso na favela é digno de grande respeito. Que a gente possa entender que, assim, é cada um realmente naquilo que é chamado. Eu acredito muito que dom se constrói para se deixar legados. Que a gente possa buscar aonde a gente derrama mais e ali atuar.
né? Não tem um lugar melhor do que o outro, né? Sim. O Rafael tá aí te elogiando, ele já me falou muito de você, né? Rafa é um Gracinha, Rafael, querido. pessoa ótima, que está Rafa é um levando querido. também cuidado paliativo para outros lugares. Eu Ele tá agradeço na sua todos os outros que cidade, eu estão aqui. acho. Eu acho que ele tá Não, na tá sua em cidade. Minas. Tá em Não é o Minas. Bar, é o Bar que ele tá. Isso. Tá. Mas ele foi meu parceirão aqui em Vitória. Gente muito Olha fina, isso. saudade enorme. Mas, gente, ó, obrigada pela companhia aqui. A gente já está quase acabando. Ale, Isso. mais uma vez, obrigada pela conversa. Eu vou Eu deixar que a live agradeço. salva e a gente segue se Ah, falando. que ótimo. Vamos para esse projeto Isso aí, 2021. isso aí, isso aí. Tá Obrigado, bom, gente. Carolzinho. Tudo de bom mesmo. Muito obrigado a todos que acompanharam também. Muito obrigado. Boa noite, gente. Um beijo. Beijo, Ale.